Estamos de volta com um grande debate. Vamos falar agora das eleições na Argentina. Uma pesquisa eleitoral divulgada pela CB, consultora Opinião Pública, mostra um cenário equilibrado no segundo turno da eleição presidencial. O Instituto considerou 2 cenários para analisar as intenções de voto. Em um cenário eleitoral, entre os 2 candidatos apenas com votos afirmativos, o liberal Javier Milei tem leve vantagem, com 50,7% dos votos válidos contra 49,3% do peronista Sérgio Massa. Milei e Massa estão, portanto, em empate técnico. Essa é a projeção de votos válidos sem brancos e nulos. A pesquisa da ACB Consultoria ouviu 1.715 pessoas entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Zé Eduardo, a pesquisa mostra uma extrema paridade entre os 2 candidatos e isso aponta um cenário totalmente imprevisível. O que pode desempatar esse jogo? Veja, a meu ver, esse resultado vai se dar nos últimos dias das eleições. Tirando a hipótese de alguma coisa acontecer muito grave em relação a algum candidato, alguma tolice dos seus cabos eleitorais, né? Alguma estupidez que seja feita, ela tende a chegar... O cara está rindo porque eu não preciso me referir a certas situações, mas vai chegar na boca da urna o resultado, né? Eu não sei até que ponto, e aí isso é uma questão que só as urnas vão demonstrar, os candidatos, os eleitores do Massa estão não revelando o seu voto. Porque, às vezes, numa situação de crise pela qual o país vive, as pessoas que têm medo do Milei e de uma situação mais agressiva de discurso, às vezes escondem seu voto. O que surpreendeu é que as pesquisas mostravam uma vitória de Milei muito expressiva e foi o inverso, o Massa ficou em primeiro. Então, eu acho que há muita situação ainda que vai ter que ser construída ao longo desse processo, né? Ou seja, acho que ela se define na boca da urna, salvo, repito, nós tenhamos algumas asnices, algumas situações de cabos eleitorais dos candidatos, ou dos próprios candidatos, derrapando na pista e batendo no guarda-reio na reta de chegada. Caio, o que pode desempatar a situação na Argentina? Olha, eu acho que o principal fator aqui é a abstenção, né? Diferente do Brasil, na Argentina o voto não é obrigatório, mas a abstenção ela é similar. A gente tem uma situação aqui em que a candidatura de centro-direita, né, então mais tradicionalmente ligada aí ao movimento liberal, ao movimento conservador, né, que foi da Patrícia Bullrich, ela teve 23% dos votos no primeiro turno. Da mesma forma, o Javier Milei, esse um libertário, né, vamos dizer assim, que tem uma carga ideológica e antissistema muito mais forte nas suas propostas, ele tem 30%. Então, percebam o desafio do Milei. Ele tem que conquistar quase a totalidade desses votos, torcer para que não haja um fato novo que o atrapalhe, e ele não conta com uma cobertura de mídia positiva, seja dentro da Argentina ou fora. Agora, um ponto legal do que o Zé falou, né, sobre esse voto envergonhado no Massa, eu fico muito feliz mesmo, que pelo menos aqueles eleitores, né, do kirchnerismo, eles não estejam orgulhosos do voto que eles vão dar. Né, porque é a definição einsteiniana de insanidade, é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. O que a gente tem hoje na Argentina é um governo que abriu os cofres e deu uma série de benefícios eleitoreiros de natureza fiscal, de natureza previdenciária, de natureza tributária, sabe? Fez, literalmente, captou dinheiro, né, para financiar esse tipo de medida, e isso só tem uma consequência, né, que vai ser o quê? Mais desvalorização cambial e mais inflação. Então, assim, chega a ser patético escolher como líder da nação justamente o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que em última análise, é óbvio, né? A gente não está aqui para ficar tirando pedra na geni, mas em última análise é o responsável maior ou é o responsável simbólico pelas agruras que o Estado argentino está enfrentando, pelo menos nos últimos anos. Aí o cenário pode mudar com o apoio dos candidatos derrotados? Eu acho que a transferência de votos no segundo turno, ela não é uma matemática tão certa. Por exemplo, eu citei a Patrícia Bullrich aqui antes, né? O eleitor dela certamente já tem uma certa aversão, né, à verve
e, vamos dizer assim, ao exotismo mesmo de algumas propostas do Javier Milei. Então, se ele optou pela Patrícia Bullrich, é porque aquela outra opção, né, mais radical não o apetece, certo? E aqui eu digo radical, né, numa acepção ampla da palavra, né, porque é um candidato antissistema, que prega aí soluções econômicas que não costumam estar aí na janela de Overton, né, no debate, não ocupam o debate público. Então, óbvio, ela deu o seu apoio, mas aí vai do discernimento do cidadão. Muita gente, por exemplo, pode se sentir desestimulada a votar. Por isso que eu disse, né, não só o Javier tem que garantir aí 4 em cada 5 votos, como tem que motivar essas pessoas a comparecerem às urnas. E num cenário desse, né, em que os institutos de pesquisa falam empate técnico, não, isso é um empate de fato mesmo, né? A situação é muito incerta. Zé, qual a sua opinião? Eu acho que nada está tão ruim que não possa piorar muito. É uma lei da vida, né, que nós temos assistindo ao longo da história. O governo argentino não está bem. Agora, eu acho que exotismo por exotismo, as propostas do candidato Milei ganham de 1000. Claro. Eu não acho que o voto que o Caio falou é envergonhado, não é esse, é que eu não quero... o Milei assusta, e assusta racionalmente, inclusive setores conservadores. Ou será que ele vai se consultar com o seu falecido cachorro sobre a política econômica, como ele diz? Extinguir o Banco Central, dolarizar uma economia de um país que não tem dólar. Ora, isso assusta até quem nunca pensou em economia. Ou seja, que presidente é este? Então, eu sinceramente acredito, embora a Argentina não viva um bom momento, embora o Massa não seja um candidato, se eu fosse argentino, que contemplaria o meu ideário político, a verdade é que o candidato Massa chega a ser assustadoramente exótico. Né? E um exotismo irracional, não é aquela inovação política razoável, não é aquela proposta diferenciada, não é aquela coisa falar, puxa, vamos debater. Não dá para debater certas coisas que são absolutamente insanas. Não é? Outro dia eu brinquei aqui e volto a brincar. Ele talvez nomeie o seu cachorro como senador, como fez o Calígula com o cavalo incitatus. Ou seja, a loucura ela não tem limites. Né? E ali, eu acho que mesmo os conservadores vão falar, mas espera um pouquinho, onde eu estou amarrando o meu barco? Em que cais é esse que eu vou amarrar meu barco? Então, isso é delicado. O senhor Milei me assusta muito com todas as colocações, com todas as propostas que ele faz. E oxalá a lei de que nada que está tão ruim não possa piorar venha se comprovar com uma vitória dele nas próximas eleições. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e um excelente final de semana.